Pessoas estão indo, estão vindo e elas formam as massas das cidades, dos lugares. Esse é o nosso mundo. Olhando para esses corações, a gente percebe que no caminhar deles, cada um para em um canto e cada um quer alguma coisa de alguém. Passando pelas ruas, do começo até o fim, alguém quis seu voto, seu dinheiro, o número do seu cartão, o número do documento, te entregou alguma coisa, tirou alguma coisa e todo mundo aqui quis algo de valor. Mas eu só conheço uma pessoa que no meio da multidão quer aquilo que ninguém quer. Minhas tristezas, meus temores, meus dramas, minhas manias, meus defeitos, coisas que não se vendem, coisas que não geram valor, coisas que as pessoas fogem em vez de abraçar. Aqui não é assim. Aqui a gente anda e as pessoas querem aquilo que pode ser trocado. Mas Jesus anda procurando seus defeitos. Só Ele faz isso. O Fé para Hoje vai dizer de um encontro. Não um encontro nas páginas da Bíblia. Um encontro na sala da sua casa, no seu sofá, no seu quarto, naquele cômodo que ninguém entra, onde você guarda as coisas que não se trocam. Mas Deus quer eles. Não saia daí. Está começando o Fé para Hoje. Voltamos com um convite especial para te fazer. Tem mesmo, de coração um convite para te fazer. Deus te escuta? Sabe, parece uma pergunta óbvia, mas muita gente tem perdido o sono por causa disso. Mas olhando para a Bíblia, a resposta dessa pergunta envolve outras muitas respostas. E você é convidado a saber disso, se matriculando na Escola Bíblica do Novo Tempo, que é a maior escola bíblica do mundo. De uma maneira simples, rápida e fácil, você acessa os nossos canais de comunicação e esse guia de estudos que eu tenho para te oferecer chegará na sua casa de uma forma totalmente gratuita. Vou repetir. Isso é verdade mesmo. Ela vai chegar na sua casa de uma maneira totalmente grátis, porque é patrocinado pelos Anjos da Esperança. Você pode escolher falar conosco pelo WhatsApp, ligando no telefone, aqui em horário comercial, apontando o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, ou acessando o site da Escola Bíblica do Novo Tempo. Escolhe. O que você não pode é ficar na sua, enquanto muita coisa boa está sendo oferecida a você. Eu tenho um outro convite. Os Anjos da Esperança são pessoas extremamente importantes, porque eles são a mola que propulsiona os projetos da Novo Tempo. Seja um anjo da esperança, essa é a maneira carinhosa com que a gente chama as pessoas que colocam seus talentos, seus dons, seus recursos para que outras vidas sejam felizes. Você sabe como ser um anjo da esperança? As informações estão aparecendo aqui na sua tela. Não perca tempo, faça alguém ter a esperança que você tem. Nós vivemos em um universo de significados. Eles são muitos e eles estão em todos os lugares. Talvez hoje alguém tenha te feito esse gesto, estendido a mão para cumprimentar. Ou de longe alguém fez assim, apontando para cima, um positivo. Ou seja, tá bom, ficou aprovado, um like. Alguns desses sinais são fáceis de identificar, ou pelo menos a gente pode deduzir na sua origem. Outros nem tanto. Mas eles fazem parte da nossa vida e não passamos uma hora sequer sem nos envolver com sinais, com gestos, com símbolos, com signos. Estender a mão para ser apertada por outra mão, originalmente, queria dizer que você está se colocando à prova para que o outro percebesse que você não trazia uma arma na sua mão. Então cada um se toca na mão e diz, sim, veja, eu não estou armado, eu não vim aqui para te fazer mal. Essa é a lógica do encontro de estender as mãos. Há um tempo atrás eu lembro de um personagem, o detetive Dale Spooner. Ele é um personagem interpretado no filme Eu, Robô, do Will Smith. Aqui no Brasil ele estreou em 2004, faz um tempinho. A trama acontece em um mundo que já não é mais tão futuro, de 2035, e nesse mundo os humanos e os robôs eles convivem intensamente e tensamente, até que um assassinato traz para a superfície uma série de tensões. Sonny é o nome de um robô que protagoniza a principal discussão filosófica do filme. Os robôs podem nos substituir e até que ponto? E é exatamente a relação emocional e simbólica que os seres humanos têm com as coisas e uns com os outros que desenha um dos momentos mais agudos do filme. Como o filme é de 2004 e eu já assisti faz um bom tempo, eu acredito que tanto para mim como qualquer outra pessoa que tenha assistido esse filme, aquela cena da piscada é uma das mais significativas. Aliás, significativo é a melhor palavra para descrever a discussão. Na primeira parte do filme, Sonny, o robô diferente, apresenta atentamente, ele fica observando o comportamento dos humanos. E ele se impressiona com a comunicação não verbal, aquela piscada.
Quando ele vê a piscada, ele se confunde, fica intrigado, a lógica de pensamento dele não acompanha. Ele está programado e no seu mundo de programação a ter cálculos. Ele identifica conexões, mas essa relação não verbal quebra ele, né? No final do filme, em uma das cenas de ação, Sonny pisca para Spooner para indicar que para ele exatamente o que uma piscada significa. Ele quer dizer, há algo mais nessa atitude, confia. Nós piscamos uns para os outros para sinalizar que algo na frase contém uma ironia, quer dizer, eu estou brincando, né? A gente se abraça também para demonstrar aceitação, perdão, afeto ou algumas das centenas de significados que um abraço pode ter. Um olhar fixo pode ser para descrever algo que milhares de palavras não descrevem e todos sabemos quantas páginas de significado um instante de silêncio pode ter. Um dos indicativos de maturidade na vida humana é a maneira como nos posicionamos com os símbolos. Na realidade, essa é uma atividade altamente complexa, ela exige uma certa atenção e muita vigilância. Primeiro porque os símbolos podem se ressignificar o tempo todo. Assim como as palavras, elas mudam de sentido conforme o tempo, o lugar, as nossas conexões simbólicas também sofrem o mesmo efeito. O que pode ser aceitação em um momento, em uma cultura, uma família, um país, pode ser uma ofensa em outro. Outra coisa importante é que trazemos uma certa singularidade nisso também, uma particularidade. Às vezes em uma casa, um casal pode interpretar esses símbolos de forma muito diferente de outros casais, por exemplo. Não é incomum encontrar pessoas doentes, vazias, tristes, porque vivem uma relação carente de significados mais profundos. Real também é o fato de que as pessoas têm o poder de dar novos significados do que um dia foi, solto no ar da nossa existência. E essas pessoas que conseguem fazer isso se tornam importantíssimas para nós. Podemos definir violência, num sentido mais amplo, como um rompimento com o simbólico. Vamos pensar para além da definição restrita, usual, comum, que é uma ação, um efeito de empregar força física ou moral contra algo ou alguém. Muitas vezes a ação não requer o emprego de força, nem física, nem moral, nem econômica ou uso de palavras violentas. Há apenas o rompimento com o simbólico. Quando se rompe com o símbolo dessa relação. Por exemplo, muitas pancadas que o ator que gravou o filme que eu usei como exemplo agora há pouco, que eles deram no set, muitos socos e chutes ali no set de filmagem, tiveram um significado muito diferente do soco que ele deu na cara daquele outro ator na cerimônia que premia a qualidade dos filmes, da qual você sabe o nome. E aquilo foi o quê? O mesmo soco, só que um claro rompimento com o que um soco significa naquele lugar que tinha outros significados. Uma piscada entre família tem uma adequação ao simbólico. Uma piscada para alguém cujo símbolo social envolve pertencimento a uma outra família pode ser uma violência, ruptura com o simbólico. A violência ali está caracterizada. Palavras, tons de voz, roupas, comida. Trazem consigo limites simbólicos que podem ser rompidos e, quando rompidos, são ofensivos e agridem internamente as pessoas. Ou pode ser pior ainda, né? Por serem simbólicos, pode colocar as pessoas em masmorras emocionais, onde elas ficam constantemente torturadas e sentindo dores ocultas. Poucas coisas nessa vida trazem mais significado do que um toque. Nós podemos nos desculpar por termos tocado alguém em um momento do dia, numa rua como essa aqui, numa fila, no saguão de um aeroporto. Podemos nos desculpar por não ter tocado alguém num consultório, numa recepção, numa festa, numa igreja, em casa, ou imagine não ter tocado o filho ou pai. Os toques podem indicar o nível de permissão ou acesso que as pessoas têm conosco, o que elas podem esperar obter de nós e o que elas não podem. O que para um pode ser uma obrigação, para outro pode ser um caso de polícia. Eu tenho 2 cães de companhia e não dá para descrever como eles amam ser tocados. Eles param de comer diante da possibilidade de receber ou de dar um afago, um contato. É como se eles dissessem assim, agora sim eu posso dizer que nós nos amamos. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao ato de tocar, abraçar, pegar um filho no colo ou uma filha. Aquilo, pele com pele e o choro para. A mamadeira, a canção suave, nada disso substitui o remédio do colo. Toque é pertencimento. Ao nascer, ser tocado é a sublimidade de pertencer. E esse símbolo nos acompanha pelo resto da vida.
O escritor Philip Yancey, em um trecho do livro O Jesus que eu Nunca Conheci, conta de um episódio ocorrido com o Dr. Paul Brand por ocasião da sua estada na Índia. O Dr. Brand é um médico especialista em lepra e estava naquele país atendendo as pessoas acometidas por essa terrível doença, que, segundo ele, e eu gosto dessa definição, gera um estado de disfunção envolvendo corpo, mente e alma. Num dos dias em que ele examinava um jovem paciente, o Dr. Brand colocou a mão sobre o ombro do paciente e o informou por meio de uma tradutora a respeito do tratamento que devia ser feito. Para sua surpresa, o homem começou a ser sacudido por soluços abafados. Eu disse alguma coisa errada? Dr. Brand perguntou para a tradutora. E ela perguntou isso para o paciente, que num jorro de palavras em tamil, que é a língua falada do sul da Índia, ele respondeu: "Não, doutor." E ele diz que está chorando porque o senhor colocou a mão sobre os seus ombros. Até chegar aqui, ninguém o toca por muitos anos. Aquele homem estava acorrentado e açoitado na sua masmorra interior, mas os golpes vinham de fora, na ausência de comunicação em um dos seus sentidos, o tato do outro. Ele estava sofrendo a violência de não pertencer. A sua lepra simplesmente o desconectou, o separou do mundo. O símbolo de pertencimento, que era o toque, quando o médico o tocou, o símbolo se transformou mais real do que as pílulas ou as ampolas do seu tratamento. O toque abriu as portas da sua prisão solitária e ele chorou a emoção da liberdade. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, há um daqueles textos que foram tristemente enfraquecidos por nossos olhares apressados. Infelizmente, a combinação da divisão de versículos com a inserção dos subtítulos acabou partindo o verso ao meio. Mas se você olhar para o 42 inteiro, ele diz assim: "Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte, ponto. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam." Isso está escrito em Lucas 8:42. A introdução da história é especialmente significativa, porque a história fala de toque, uma conexão pessoal, intencional, que se torna o elo do milagre. E em uma história de toque, o verso que liga os dois relatos cruzados da filha de Jairo e da mulher com fluxo de sangue fala de um personagem sem personalidade, a multidão. A palavra que Lucas usa aqui para descrever a ação da multidão, sympigno, do grego. Ele usa também em 8,14. E lá, ele falando da semente que caiu entre os espinhos, ela foi traduzida como sufocada. Propriamente, a raiz, pigno, significa engasgar. A conotação do verbo é da ausência de espaço por algo que atua fazendo pressão. É por isso que no Evangelho de Marcos, o verso diz que grande multidão o seguia, comprimindo-o. A multidão aperta, sufoca, comprime, mas não toca. Aliás, não raras vezes a multidão ocupa um espaço nada positivo. Ela é um personagem infantil. Sua personalidade é dúbia, frágil, ela está ao redor de Jesus enquanto o cego exclama a maior verdade bíblica do seu tempo: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." Ele grita, e qual a reação da multidão? Sufocamento. Os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Logo depois do milagre, a multidão segue um destino que não é relatado, e o cego, ex-cego, segue Jesus. Zaqueu, um pecador arrependido, se coloca em direção ao seu perdão, e a multidão ocupou todo o espaço, apertando, sufocando, estrangulando. O aleijado procurou por cura e perdão, mas a multidão também estrangulou a entrada da porta. Somente o telhado pode ser uma opção. Os líderes religiosos dessa primeira parte do primeiro século amavam seu status, se orgulhavam das suas tradições, odiavam Jesus, mas temiam a multidão. Pilatos, por exemplo, esteve cara a cara com o pior tirano que já existiu, a opinião pública. Ele temeu o cancelamento e, sufocado, lavou as mãos. Aquela mulher da qual não sabemos o nome se aproxima com muito medo, e no momento mais tenso da história, seu pavor cresce a níveis estratosféricos. Dá para imaginar sua expressão de pavor ao ouvir a voz de Jesus tirando toda a cobertura do seu plano. "Quem me tocou? Uau!" Lucas 8,45 diz essa frase bombástica. Mas do que ela tinha medo? De Jesus? Claro que não. A sua procura por Jesus é o exemplo mais claro do que significa o temor do Senhor. Ela demonstra a consciência do poder que atrai. Ela teme ao Senhor e se desloca em direção a Ele. Ela tem pavor da multidão, não de Jesus. Aquela mulher sangrando, Pilatos, Herodes, Anás, Caifás,
A samaritana junto ao poço, você, eu, todos os líderes destemidos da história, ninguém encara uma multidão de frente e sai inteiro. Todos os homens que quiseram liderar e promover mudanças nesse mundo enfrentaram tudo, contrariaram tudo, menos uma multidão. Todos, menos um. Chamai-o, disse Jesus. A multidão abre espaço e o cego vem. Ele para o sermão para que todos olhem para o teto. Ele vai até a árvore, ele intercede, ele pede perdão para os que não sabem o que estão fazendo. Ele pergunta de onde veio o toque. Ele sabe diferenciar um toque de um empurrão. Jesus não se engana com um placar falso. O mestre dos mestres sabe exatamente o que de fato é uma história bem-sucedida. E o sucesso se dá na perspectiva de Jesus, na singularidade da sua glória e não em altos índices de aprovação. O início do Evangelho de Lucas pinta com cores muito vívidas o conceito de sucesso de Jesus ao falar de João Batista. Logo de cara, Deus o define como grande, não como Herodes o Grande, como Ciro o Grande, nem como Alexandre o Grande. João Batista era grande aos olhos do Senhor. E sua grandeza, seu sucesso, não se deu por nada que João fez, mas pelo que o Espírito Santo fazia nele e por meio dele. No capítulo 3, logo no início, é uma das descrições mais lindas de sucesso já feitas na história. Abre aspas. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Maravilhoso! A palavra do Senhor abre caminho entre o governante do maior império do mundo, desvia do gestor mais poderoso da mais importante região, passa de largo por todos os tetrarcas, não deu moral nenhuma para os mais altos líderes da religião do povo e chegou a quem o céu endereçou, ao filho de Zacarias, no deserto. Isso é sucesso. O placar que uma multidão gera, como eu disse, é perigosamente enganoso. Com apenas uma clara exceção, quando o pecado começou no céu e Jesus fechou o início da disputa por 2-1, todas as outras vezes Satanás teve ampla maioria. Se a quantidade de seguidores ou inscritos no canal da história da redenção fosse o elemento principal do sucesso, a placa já teria sido dada para o diabo. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Lucas escreveu isso no capítulo 8, os versos são 43 e 44. Podemos tentar construir o contexto dessa vida. Aquela mulher é o retrato da devastação física, financeira, social e emocional. O sangue que não parava no corpo levava consigo tudo, a possibilidade de ter filhos, família, esposo. Ela sentia a cada dia, a cada gota, em cada mancha, a sua sociabilidade se desidratar. Nada de convívio no templo e em nenhum outro lugar. Não podia tocar e nem ser tocada. Numa época em que ser mulher é por si só um desafio, ter uma patologia que ao nível crônico sugere uma tonelada de interpretações preguiçosamente más, doença é coisa de pecador, mulher, sozinha, marginalizada e sem Deus. Pode piorar? Pode sim. O seu desespero a levou a cair na mão de aproveitadores. Ainda que muitos médicos, diz um relato da época, no mundo antigo fossem escravos, fontes textuais da antiga Palestina judaica sugerem que os médicos da Palestina recebiam bons salários. Alguns judeus da Palestina eram céticos em relação ao valor dos médicos. A gente pode ver isso em documentos. Na Mishnah, em uma passagem que fala das profissões que alguém pode ensinar ao filho, diz assim, abre aspas, o melhor dos médicos está destinado a Gina, entenda por Gina a palavra que também é traduzida por inferno. Não é para menos. As receitas, por exemplo, para hemorragia partiam de tônicos e adstringentes, mas vão por, abre aspas de novo, levar as cinzas de um ovo de avestruz em um trapo de linho no verão e em um trapo de algodão no inverno, ou levar um grão de cevada que tivesse sido encontrado no esterco de uma jumenta. Esses são exemplos de receitas para fluxo de sangue intermitente. Doente, sem ninguém, sem dinheiro, frustrada e sem tempo. A expectativa de vida da sua época não era muito superior aos 40 anos. Só esse contexto nos levaria a supor que se ela estivesse próxima a essa idade, a doença já havia lhe tirado pelo menos um quarto da sua vida, deixando ela um divórcio, uma desonra. Mas é um cenário provável e pior ainda.
A doença pode ter começado cedo, na primeira menstruação. Então ela nem sequer namorou ou casou, nunca teve filhos e a miséria estava às portas. De qualquer forma, podemos concluir que não havia nenhum espaço sequer da sua vida que a doença não tinha danificado. Havia um aspecto, o mais importante da sua história e da sua vida, a sua fé. A hemorragia fazia com que o sangue não parasse no seu corpo, mas o coração retinha a fé e com todas as forças. Olhe para ela, seus joelhos demonstram o que acontece em oculto, sangue e mais sangue. Para perceber a mulher, alguém tem que olhar para baixo, porque ela não está caminhando, ela está rastejando. Ela não é percebida como ninguém consegue saber de onde vem tanta força e determinação. Ela faz o improvável. Nem Jesus consegue imprimir uma velocidade razoável para além do ritmo da multidão, para chegar até a casa de Jairo. Mas a mulher, empoeirada, suja, sangrando por dentro e por fora, ultrapassa todos e chega por trás de Jesus. Se a multidão acotovelou Jesus pelo caminho, a mulher então colecionou pontapés. E dessa forma, uma contra todos e todos contra uma, ela chegou e tocou. Do corpo da mulher saiu o sangue que lhe roubava a vida. Do corpo de Jesus saiu o poder que devolvia. E ela foi curada imediatamente. O plano de cura de Jesus não tem carência. Cristo não lhe deu mais uma receita ou uma tarefa que exigia uma performance espiritual, ritual ou física. Ele não disse o quê, ele não disse como, apenas lhe dispensou o seu poder curador que já estava na superfície do seu ser. Não estava escondido, estava exposto ali para quem o tocasse. Um segundo, um toque de amor eterno foi incomparavelmente superior a mais de uma década de medicina. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro e os seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Lucas 8, 45 e 46. Oi? Pedro não podia esconder o espanto de uma pergunta tão absurda. O mundo inteiro está aqui te apertando, sufocando, acotovelando, oprimindo, diz o texto. E o Senhor pergunta: quem? Não se engane. Jesus nunca mesmo é ilógico. Jesus sempre é teológico. Seus pensamentos se estruturam numa lógica não humana, limitada e horizontal. Sua lógica superior é uma lógica divina. Ele não perguntou quem me empurrou, ele perguntou quem me tocou. Tampouco perguntou quais me tocaram, ele singularizou quem me tocou. Pela perspectiva de Jesus, as palavras seguintes é que estão no campo do absurdo. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, diz o verso 45 do capítulo 8. O poder está disposto na superfície das vestes de Jesus e na multidão de pessoas. Obviamente havia uma multidão de necessidades. Quantos homens, mulheres, perto dele e batendo na altura das suas mãos e ombros carregavam suas angústias e dores? Muitos, certamente. Uma multidão de vícios caminhava ao seu lado, doentes emocionais e físicos. Quantos deles não sabiam o que era a alegria de ser de Deus e não experimentavam uma espiritualidade verdadeira há muito tempo? Muitos também. Quantas vidas vazias de sentido, quantas mãos marcadas por derrotas, fracassos, sonhos frustrados, promessas não cumpridas estavam a milímetros de Jesus naquele dia. Dezenas, centenas, milhares, todos o empurraram, mas ninguém tocou. Todos negaram, são as palavras melancólicas de Lucas. O óbvio divino seria ouvir diante de tanta gente um ensurdecedor: eu toquei, aleluia, mas não. Eles emudecem sem qualquer entender o porquê da pergunta. Naquele dia, uma verdade tremenda foi revelada para todos. Foi Isaac Newton que escreveu em 1675. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. A frase sintetiza que as descobertas atuais foram possibilitadas pelas descobertas anteriores. Real para a ciência. Mas quanto a Jesus, o axioma é que ele não nos coloca em um nível superior, nos fazendo subir em seus ombros, mas nos recebendo prostrados aos seus pés. O milagre que restaurou uma vida por completo não estava nas suas mãos e em seus ombros, estava na orla do seu manto. Só quem veio pelo chão, rastejando, de joelhos, tocou e experimentou o poder.
A pergunta de Jesus é um braço estendido ao chão em forma de palavras. Ele está fazendo emergir o seu conceito de sucesso diante do mundo todo. Ele evidencia sobre o seu poder de interferir e mudar um corpo e a sua capacidade de agir sobre uma vontade. No meio de um relato dentre muitos em que ele se dirige no sentido de um necessitado, há uma necessitada que se dirige na sua direção. Essas histórias são extremamente importantes nos evangelhos. Elas demonstram o maravilhoso poder da atração de Jesus. A fé que salvou não se revelou na hora do toque e da consequente cura. A fé que salva se revelou na procura, na busca obstinada e determinada, na certeza de que, se tão somente, ela diz, se lhe tocar, as vestes ficarei curada. Note que Jesus poderia ter elogiado a mulher pelo louvável esforço de ir até ele, mas não faz isso. Ele não afirma, sua determinação te salvou. Ele disse, a tua fé te salvou. Jesus exaltou o poder divino de gerar pela fé esforço, vontade e determinação. E não no nosso esforço e determinação como elementos geradores de fé e cura. Não foi esforço humano que a salvou, foi a fé que lhe foi dada. Ao perguntar quem, ele também está dizendo o que de verdade o toca. Curiosidade, incredulidade, indiferença, isso não toca. Fé somente toca o trono e se move em relação a ela. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, diz Paulo em Efésios 2:8. Mas ao dizer o que, ele pergunta quem? Porque a fé exerce o poder de conectar o desconectado com aquele que nos vê por inteiro. Ele, porém, olhava ao redor, diz o texto, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia conhecido, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre do seu mal. Marcos escreve isso, capítulo 5, 32 até o 34. Os versículos anteriores afirmam sem sombra de dúvida que a mulher fora curada imediatamente, para logo após descrever o estado dela depois da cura, amedrontada, trêmula. O que a doença fez com seu corpo fora resolvido com um toque, e o poder de Deus se manifestou a partir da orla do seu manto. Ele estava lá, na superfície, mas o problema daquela mulher já tinha atingido níveis muito mais profundos. Há tempos que seu problema era bem maior do que uma hemorragia. Não era o sangue apenas que estava deixando ela sem vida. A dignidade e o pertencimento que foram embora com os símbolos perdidos nesses 12 anos íngremes da sua vida tinham dilacerado as suas emoções. Lá na masmorra da sua alma, carente de significado, não havia mais sangue, mas também não havia cicatrização. A carne estava viva e sensível. Sua mão tocou Jesus, mas seu coração precisava ser tocado por ele. Sem essa pergunta de Jesus, teríamos a impressão de que a história consistiu na realização de um plano bem pensado na mente daquela mulher. Mas Jesus estava executando o seu próprio plano. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu a amei. Por isso com bondade a atraí. Jeremias 31:3. Filha, um toque no manto é superior a toda ciência. Uma palavra de aceitação da sua boca é superior a todos os anos sem toque. Às vezes Jesus chega ao corpo curando o coração. Outras vezes ele chega ao coração curando o corpo. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.